Olá pessoal, tudo bem com vocês todos aí? Para quem reclamou que estava sem aula, tá aí a aula gravada, né? Já que vocês gostam tanto da minha aula, eu fico feliz disso. Só que não, estou meio bravo, vocês vão entender porque depois. Vamos lá. Vou falar hoje do contrato de transporte, gente. O contrato de transporte é um contratinho para lá de importante, prática do nosso dia a dia, né? Vivemos sendo transportado, mandamos coisas a serem transportadas também, tá? Então, o contrato de transporte realmente é um contrato prático do dia a dia que a gente precisa conhecê-lo em profundidade, ok? Já vimos diversos nossos contratos, enfim, vamos lá, transporte. Transporte está lá disciplinado no Código Civil, o artigo 730, o artigo 756, tá bom? Vocês têm já material para estudo, ok? Já encaminhei para vocês o material da aula de hoje. Vocês têm doutrina disponível, então, por favor, leiam, tá? Pelo contrato de transporte, alguém se obriga, mediante remuneração, importantíssimo, caráter oneroso do contrato de transporte, a transportar de um lugar para o outro pessoas ou coisas, tá? Nesse caso, então, de um lado a gente tem o transportador e do outro lado a gente tem passageiro ou vigilante, o viajante, desculpa, quando o contrato ele é de tipo, transporte de pessoas, e o expedidor, quando eu estou falando de transporte de coisas, tá bom? No transporte, aí a gente vai fazer uma diferenciação, gente, para efeitos aqui de disciplina, quando eu estiver falando de transporte de pessoas e transporte de coisas, tá? É importante a gente fazer essa diferenciação muito grande aí, ok? No transporte de pessoas, o objeto do contrato vai ser justamente o quê? Que as pessoas sejam transportadas. Então, a gente está falando do ônibus, por exemplo, né? Quando você pega um ônibus, transporte interurbano, municipal, intermunicipal, intramunicipal e daí por diante, tá? Porque esse caso aqui a gente vai falar basicamente da responsabilidade, né? A responsabilidade do transportador de pessoas abrange os danos causados às pessoas e às suas bagagens, a não ser em caso de força maior, sendo considerada nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade, conforme prevê o artigo 734. Nesse sentido, a gente tem a súmula também 161 do STF, que em contrato de transporte é nula a cláusula de não indenizar. Então, gente, a responsabilidade transportadora aqui é óbvia, ela tem a responsabilidade de levar a pessoa e as suas bagagens do ponto A ao ponto B, ponto contratado, de modo incólume. Qualquer dano a essa pessoa, qualquer dano à bagagem dessa pessoa é responsabilidade da empresa transportadora, tá bom? E aí a gente vai falar na aula lá sobre como é que está realmente isso, entendimento da responsabilidade civil do transportador, que é uma matéria que vocês vão ver lá no nono período, nono, 10º período, com o Rodrigo, tá? Para isso, o que com relação à bagagem, por exemplo, dá vários casos também que a gente, na prática da advocacia, a gente percebe, né? Eu vou transportar um bem de alto valor ali no ônibus. O que eu, enquanto passageiro, para me resguardar, o que eu vou fazer? Eu vou declarar para o transportador que eu estou levando aquele bem de valor. Então, a gente pede para fazer a declaração do valor da bagagem, tá? E, na verdade, gente, quem deveria fazer isso é o próprio transportador. Para quê? Para que ele se obrigue a indenizar apenas o valor que foi declarado. Se ele pede para o passageiro indicar um valor, ele não indica, e aí o passageiro vem depois dizer que o valor é muito mais alto do que realmente é, na verdade, quem perde aqui é o passageiro. Então, quem deve pedir a declaração do valor de bagagem realmente é o transportador, tá? Ele pode conseguir dividir a culpa, se for, aliás, ele nem consegue dividir a culpa, melhor dizendo, desculpa, por culpa de terceiro. Então, por exemplo, um terceiro é responsável pelo dano que o passageiro sofre, tá? Estou no ônibus e aí vem um maluco de carro, bate no ônibus, me machuca. Pô, o motorista do ônibus estava certinho, na velocidade certa, não deu certo, o outro maluco bêbado estava na contramão, bateu e machuquei. A responsabilidade é do transportador. O transportador indeniza o passageiro, ele entra com ação de regresso contra o terceiro, tá? O transportador também ele vai se vincular aos horários e itinerários anunciados, ok? Evidentemente, salvo motivo de força maior, tá?
Hoje, por exemplo, a gente está vivendo uma situação aí de que os ônibus não podem circular quando a pandemia, né? Então, obviamente, ele não vai cumprir os horários itinerários, tá? Mas fora isso, ele é obrigado. O transportador não pode recusar passageiro, gente, salvo por estado de saúde e higiene. Falaremos disso. O transporte, se ele for interrompido por qualquer motivo, o transportador é obrigado a concluir o transporte e levar o passageiro até o destino final, tá? E se for necessário, vai ter que pagar a estadia e a alimentação daquele passageiro também. Ao passageiro é garantido o direito de residir, né? O contrato, ou seja, eu comprei a passagem, não quero viajar mais, eu tenho o direito de ir lá no balcão e pedir meu dinheiro de volta, tá? Pode o transportador cobrar uma multa compensatória nesse sentido, conforme está previsto na lei, tá? E lembrando que quando a gente fala de transporte de passageiros, é possível e é muito comum que o transportador estabeleça várias normas específicas para isso, tá bom? Então, falaremos cada uma dessas situações. Já o transporte de coisas, gente, a gente tem aquele contrato, através do qual o transportador se obriga a transportar uma coisa, né, de um ponto A ao ponto B. O transportador de um lado e o expedidor do outro lado. Tá? Obrigação do expedidor discriminar muito devidamente a coisa transportada. Tá? Tanto a coisa quanto o destinatário, quem vai buscar, quem vai poder receber, a entregar para quem e dali por diante. Tá bom? Por razão de segurança, exige que a coisa entregue ao transportador esteja devidamente discriminada e que contenha o endereço e, no mínimo, o nome e o endereço do destinatário. Tá? Ao recebê-la, observados esses requisitos, o transportador vai emitir o chamado conhecimento de transporte. Então, quando o transportador recebe a coisa, de acordo com aquela documentação, ele preenche esse documento muito importante, que é o conhecimento de transporte, que contém os dados que foi discriminados pelo expedidor. Tá? O expedidor que declara informação falsa ou inexata, tá, na coisa transportada, e por essa razão causa dano ao transportador, deverá indenizá-lo. Por exemplo, estou colocando um objeto a ser transportado que pode causar dano ao ônibus, causar dano ao caminhão, enfim, vai lá, explode, pega fogo, derrama um produto químico e causa dano aos demais equipamentos, aos demais objetos transportados, né? Nesse caso, o expedidor ele é responsabilizado por isso, tá bom? Se a coisa vier desacompanhada dos documentos que a lei ou o regulamento exijam, ou se o seu transporte for proibido, a recusa será um dever do transportador, tá bom? É o caso de animais silvestres, de substâncias tóxicas, entre outros. Então, o transportador ele tem o dever de recusar a coisa, caso essa coisa venha de alguma maneira causar prejuízo, perigo e por diante, tá? O transportador pode pedir também a resilição, tá? A respeito disso, para tratar dessa questão. E, por fim, a gente tem a questão do aviso de chegada, que o destinatário, ao entregar a coisa em seu domicílio, se houver expressamente pactuado, exigindo a lei e demais cautas. É somente obrigado a dar aviso de chegada ao destinatário, ou entregar a coisa em seu domicílio, se assim houver expressamente pactuado, tá bom? Então, eu transporto, levo de um lado para o outro e dou aviso de chegada para que o remetente não, o destinatário, eu dou aviso de chegada para o destinatário ou para o expedidor, enfim, que a coisa chegou no local X, e aí a pessoa vai lá e busca, tá? Ou se tiver expressamente convencionado que eu tenho que entregar na casa do indivíduo, aí eu tenho essa expressa convenção a respeito, tá bom? O contrato de transporte é um contrato nominado, tem nome, é típico, está previsto na lei, é um contrato consensual, ele se declara celebrado pelo mero acordo entre as partes, é bilateral, obrigações recíprocas, tá? É oneroso, né? Conforme a gente já falou, é comutativo, pré-estimado, porque as prestações guardam ali um equilíbrio e são conhecidas desde o início, necessariamente diferida, pois se inicia no momento, vai terminar no outro, e de regra celebrado por adesão, tá bom? Mas pode ser fruto de negociação entre as partes, beleza, gente? Na aula a gente vai falar com bastante mais riqueza de detalhes sobre todos esses aspectos. E evidentemente que a aula vai ficar gravada pela plataforma do Microsoft Teams, então vocês vão ver esse vídeo e vão complementar, evidentemente, pelo que a gente vai
conversar na sala de aula, no horário da aula, que a gente sabe muito bem que vai estar lotado, vai ter bastante pessoas participando, né? Vários alunos ali, uma alegria imensa para mim, tá? Um abraço para todo mundo. Sexto período noturno, turma que está no meu coração aí. Show, gente? Abraço.